Vários juristas reforçam a tese que o Bolsonaro está sendo perseguido. E aí a grande questão que fica é: deveria Bolsonaro fugir para a embaixada dos Estados Unidos e ganhar apoio depois que Donald Trump assumir? Ou o Supremo Tribunal Federal vai tentar prendê-lo antes, porque essa é uma hipótese plausível? A gente vai falar sobre isso. Teve uma matéria do UOL que tratou especificamente sobre essa hipótese do Bolsonaro não ficar aqui para pagar para ver, porque ele sabe que nada que ele faça, nada, vai ser suficiente para mudar o posicionamento do Supremo Tribunal Federal. É o que acontece também com a Maria Corina Machado, que ainda está na Venezuela. Muitas pessoas falando que é questão de tempo dela ser presa também, e mesmo assim ela não saiu. Enquanto que o Gonzalez, que foi o vencedor das eleições, ele foi embora, né? Não quis ficar na Venezuela e não pagou para ver. Vamos falar sobre essa questão? Também vamos falar sobre muitos outros pontos, vamos falar sobre uma ameaça da França muito pesada, enfim, tem muita coisa para a gente discutir aqui. Bora lá? Bora começar? Não esqueça só que o livro Segredos Milionários dos Leilões está disponível para você fazer o download. O livro realmente te ensina a ganhar dinheiro com leilões, você pode ficar muito rico com isso, tá bom? Outro ponto que a gente vai falar também é pedir para você se inscrever, né? Eu vou ser pidão, cara. Tô doente e mesmo assim eu não deixo de cumprir meu compromisso com você. Então, se você puder dar uma força pra gente, te agradeço muito. Vamos lá? Olha, o PT tem como matéria-prima o pobre. É por isso que ele quer proliferar o máximo de pobres o possível para votar nele em troca de bolsa isso, bolsa aquilo. Dá uma olhada disso aqui. Inflação fica maior para mais pobres com pressão dos alimentos. Ora bolas. E agora? Estamos ajudando os mais pobres? Com a pressão dos alimentos e da energia elétrica, a inflação acelerou, principalmente para os consumidores mais pobres no Brasil. É o que indicam dados publicados nesse mês pelo IPEA. Para as famílias com renda domiciliar muito baixa, ou seja, menos de 2.105 salários, que não é mais que um salário, não chega a 2 por mês, a inflação acumulada em 12 meses passou de 4,34% até setembro para 4,99% até outubro. A projeção é de piora. Não tem projeção nenhuma de melhora do cenário econômico brasileiro. E a coisa fica cada vez mais grave, né? Cada vez pior. Mas aí entra alguns pontos aqui interessantes, né? Que a gente chama de demagogia, né? São demagogos. Os deputados de esquerda atacam a Selic, insultam o Banco Central, mas investem milhões no mercado. Então a galera da esquerda, da Left People, né? Os bons e velhos socialistas de iPhone, guardam milhões de reais e investem milhões de reais. Enquanto o pobre, né, fica aí mendigando por causa de uma cesta. Olha o que o Capitão Alden escreveu aqui. Que coisinha mais linda, mais cheia de graça. Habituados a demonizar o capitalismo e a fazer inflamados discursos de ódio, atacando o mercado financeiro e banqueiros, integrantes da bancada da esquerda, na Câmara dos Deputados, têm fortunas aplicadas no mercado financeiro, que lhes garantem uma bela renda passiva. São 22,9 milhões no total. Os valores foram obtidos no patrimônio que deputados do PSOL, PCdoB, Rede, PV, PSB e PT declararam à Justiça. Só os socialistas do PSB somam 17,1 milhões investidos. E aí, dá para acreditar nessa turma? Pois é, eu acho que quem acredita ainda, que gosta de ser enganado, né? Você já viu aquele ditado, o golpe tá aí, cai quem quer? Pois é, né? Agora, quando a gente fala em golpe contra a democracia, a gente acorda com uma matéria dessa aqui. Isso aqui deveria ser caracterizado como um golpe contra a democracia, isso sim. 6 tribunais, 16 desembargadores, 7 juízes afastados, fora os que não foram pegos, né? O esquema de venda de sentença no país. Entenda como o Poder Judiciário entrou na mira dos órgãos de investigação a partir do início do segundo semestre e quais são os possíveis desdobramentos das denúncias. Magistrados negam ilícitos. O que vai dar para esses magistrados? No máximo, uma aposentadoria. Nada mais, né? Nada mais. No TJ do Mato Grosso do Sul, desembargadores foram obrigados a utilizar a tornozeleira, mas continuam com salários. Esquema no TJ Mato Grosso é envolto por rastro de sangue e abastecimento por celular bomba. Então, assim, é cada coisa, né?
É cada coisa. E o detalhe é que essa história chegou até o STJ. E aí muitas pessoas vão perguntando, mas parou ali no STJ? Porque olha a matéria do The New York Times de ontem. Matéria bombástica, né? Um caso de corrupção que se espalhou através da América Latina e que está desabando. A Operação Lava Jato, que começou no Brasil, revelou um esquema de corrupção que se alastrou, né, por 12 países. A Suprema Corte Brasileira reverteu muito do seu impacto. Ou seja, a Suprema Corte Brasileira está desmantelando por completo, né, todo o combate à corrupção no Brasil. Será, hein? Estamos no The New York Times de hoje. Falaram sobre a Operação Lava Jato e diz que o Supremo Tribunal Federal do Brasil reverteu grande parte do seu impacto. Uma das maiores pressões à corrupção na história recente está sendo silenciosamente eliminada. A Suprema Corte do Brasil está descartando evidências importantes, deixando de lado grandes condenações e suspendendo bilhões de dólares em multas. Olha só. Alguns críticos, no entanto, acreditam que o juiz Toffoli não deveria decidir os casos. Antes de ingressar na Suprema Corte, ele trabalhou como advogado do partido político do Sr. Lula e, mais tarde, como advogado do Sr. Lula. Em 2009, Lula nomeou para o mais alto tribunal do país. O juiz também estava ligado à investigação que ele agora está desmantelando. Em 2019, Marcelo Odebrecht, o executivo-chefe da Odebrecht, citou o juiz Toffoli em um depoimento à polícia sobre o esquema de corrupção da empresa, sugerindo que o juiz poderia ter tido uma participação. Toffoli nega e nunca foi formalmente acusado de nada. É o Brasil, né? Agora deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês vão ficar bravos comigo, né? Vocês vão ficar bravos comigo. Lula ou Bolsonaro? Quem teve mais coragem nesse caso? Eu quero que você me fala. O Lula indicou o seu ministro da Justiça, o seu parceiro, comunista, peitou e falou, não, vai passar. Indicou e passou. Indicou o seu advogado pessoal, por várias vezes. O Toffoli, agora o Zanin. Ou seja, o Lula foi cirúrgico em escolher os seus ministros da Suprema Corte. Bolsonaro teve duas chances. O que é aquilo que o Bolsonaro escolheu? Os dois que o Bolsonaro escolheu, te representa? Você acha que se tivesse dois caras lá, de peito, de coragem, que fossem figuras, assim, que representa mesmo a direita, não seriam tanto quanto diferente? Pois é, né? Então nós temos uma Suprema Corte totalmente à esquerda porque o Lula soube articular. E nenhum juiz de direita, mesmo o Bolsonaro tendo indicado dois. Alguém explica isso pra mim? Tá, eu sei, você vai ficar bravo comigo. Vamos trazer uma péssima notícia pra você, mas péssima mesmo, né? Yamandu Orsi é eleito presidente do Uruguai. O cara é de centro-esquerda, tá? A esquerda volta ao poder após 5 anos. Lula disse que pode ser a vitória de toda a América Latina. Não, isso é uma bela de uma derrota, isso sim. O candidato da coalizão Frente Ampla, da centro-esquerda Yamandu Orsi, venceu as eleições e será o próximo presidente do Uruguai. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que o resultado é uma vitória de toda a América Latina e do Caribe. Orsi é apoiado pelo ex-presidente Pepe Mujica. Já Álvaro Delgado é o candidato do governo, endossado pelo atual chefe do executivo, Luiz Lacalle Pou. A Constituição do Uruguai não permite a reeleição. Se fosse o Lacalle Pou, ele teria vencido fácil. Tinha uma grande aprovação do Lacalle Pou. Já o Delgado, ele fez escolhas ruins, principalmente quanto à sua vice, né? O que tirou muito voto dele. O cara colocou uma menina que era ex-comunista, né? Ex-apoiadora do Partido Comunista, para ser vice da direita. Ela disse que se arrependeu de ser da esquerda, mas não convenceu muito o povo, né? Que muita gente se absteve de votar. A votação foi apertada, tá? Bem apertada, foi 49-51, alguma coisa assim, tá? Bem apertada mesmo a votação, mas é uma péssima notícia aí para a América Latina toda. Se bem que a esquerda do Uruguai, assim como a esquerda do Chile, não chegam aos pés dessa esquerda radicalizada que temos aqui no Brasil. Não chega aos pés, né? Mas vamos lá. Rombo das contas do governo, Lula chega a 105,2 bilhões em 9 meses, mostra o Tesouro. Peraí. Se você acha que não tá ruim o suficiente, pode piorar. Calma, vai piorar.
Tá? A gente já vai entrar na pauta sobre o Bolsonaro. As contas do federal, né, ou seja, do governo federal, registram déficit primário em setembro. A diferença entre as receitas e as despesas ficou negativa, em 5,3 bilhões. O resultado sucedeu o déficit de 22,4 bilhões em agosto. Os dados são do relatório do Tesouro Nacional, referente ao mês de setembro, divulgado nessa quinta-feira. Tá bom, deixa eu te contar uma coisa aqui. As contas do governo bateram recorde de arrecadação, apesar do comércio estar péssimo. Isso quer dizer que se arrecadou mais porque cobrou mais imposto. Nada mais que isso. Eu trouxe um depoimento aqui para vocês, né, de pessoas que fazem parte do mercado. Escuta só, de gente, do povo mesmo. Escuta. Pessoal, vamos trocar uma ideia aqui. O que tá acontecendo com as vendas esse ano? Mano, realmente eu tô impressionado porque assim, eu trabalho com o mercado digital, presto serviços para negócios locais, né? Tudo que é voltado a soluções digitais, a gente entrega. Então, por exemplo, a pessoa quer fazer anúncio, a gente faz. Quer social media, a gente faz também. Quer arte, a gente faz. Quer fazer curso online, a gente faz também. Então, tudo que é voltado ao digital. E eu percebi nas reuniões que o mercado, em modo geral, tá muito parado, cara. Todos os setores. Entrei em contato com alguns amigos. Por exemplo, quem vende celular tá falando que é o pior ano da história em relação a vendas de celulares, cara. E acabou de sair um iPhone novo, então, que normalmente o pessoal acaba comprando, né, movimentando o mercado. Não tá acontecendo. Quem trabalha no mercado da beleza, tem muita gente fechando, velho. Fechando salão de beleza, porque a demanda não tá vindo e não tá conseguindo manter os custos. Os produtos estão aumentando, você não consegue aumentar o preço junto, porque ninguém paga, ninguém cobra, ninguém consegue pagar o valor justo pelo procedimento ali. Mano, loucura. Mercado de têxtil. Quem tem loja de roupa tá paradíssimo mesmo. E o mais engraçado disso tudo, mais bizarro, né, disso tudo, é que a gente tá no mês que deveria ser muito bom. Setembro, outubro, novembro, dezembro, são os melhores meses. E a coisa não tá acontecendo conforme deveria estar, tá ligado? É muito doido isso. E o mais doido também é que ninguém tá falando sobre isso, tá ligado? Vocês estão percebendo isso ou é loucura da minha cabeça? E eu queria saber de vocês aí. Você como cliente, né? Você não tem nenhum tipo de negócio. Você tá conseguindo comprar as coisas que normalmente você quer? Ou realmente faz sentido isso que eu tô falando? E você como empreendedor de qualquer nicho, você tá conseguindo fechar no azul no teu negócio? E aí, vocês contam ou eu conto a verdade, o porquê que isso está acontecendo? Mas esse não é o único reclamando, não. Se você acessar qualquer rede aí, o que mais vai ver é gente reclamando. Olha aqui também. Pessoal, o que está acontecendo com o nosso Brasil? Nosso comércio? Sou representante comercial, eu visito os clientes todos os dias, né? E a gente nota que tá muito parado, muito parado. O povo não está comprando. Você passa nas ruas, as lojas são tudo vazias, o pessoal não tá andando nem na calçada. Você chega para conversar com o cliente, oferecer, você vê que o cliente tá com semblante de desânimo. Gente, não sei onde a gente vai parar se continuar assim. Tá muito estranho, muito estranho. Mas não pode parar, né? Vamos pra luta. Não pode desanimar. Alguém aqui se identificou com esses dois brasileiros? Do que eu lembro, na época do Bolsonaro, não era assim, não. Tava tudo caro por causa de pandemia, por causa de guerra da Ucrânia, mas todo mundo tinha dinheiro. O povo tava comprando. As coisas tinham dinheiro para comprar. E que é isso, né? Vamos falar desse absurdo aqui, ó. França reitera apoio à Ucrânia e defende o uso de mísseis contra a Rússia. Meu amigo, se vier míssil da Rússia, da França contra a Rússia, aí a merda tá feita. Declarações de ministro francês foram feitas após os primeiros usos de mísseis de longo alcance dos Estados Unidos e do Reino Unido contra a Rússia. O ministro das Relações Exteriores da França, Jean-Noël Barrot, afirmou que, em entrevista à BBC, que a Ucrânia pode disparar mísseis franceses de longo alcance contra a Rússia,
como autodefesa, mas não confirmou se o armamento já foi utilizado dessa maneira. Abre aspas, o princípio foi estabelecido. Nossas mensagens ao presidente Zelensky foram bem recebidas, disse o ministro francês. Ou seja, podemos estar diante a qualquer momento, né, de uma guerra. Pode estourar a qualquer momento uma guerra. E aí a grande questão que eu pergunto para vocês é: você tem alguma dúvida que se estourar uma guerra, o Brasil, com o alinhamento chinês e russo que ele está, ele não confiscaria suas receitas, seus investimentos, suas poupanças aqui no Brasil? Seja honesto comigo. Você acha que o homem aí não teria coragem de fazer isso? É por isso que eu defendo que todo brasileiro tem que ter uma conta fora do Brasil e principalmente uma conta, né, preferencialmente de uma empresa fora do Brasil, tá? Ter uma residência, um plano B, tá? Então quem quiser entre em contato aqui na descrição, aqui ó, clica no link da descrição que você vai entender como que funciona isso aí, tá bom? Vamos lá, pessoal, vamos falar sobre o Bolsonaro, né? E aí, você acha que o Bolsonaro deveria sair do Brasil ou deveria ficar aqui e pagar para ver? Vem cá, você acha que existe alguém, advogado, ministro da Suprema Corte, que o Bolsonaro colocou 2. Alguém que está disposto a defender o Bolsonaro ou que consegue defender o Bolsonaro? Porque assim, vamos ser sinceros, não sou o único, tá? São vários juristas que analisam que o devido processo legal está sendo desrespeitado. A princípio, o Bolsonaro nem poderia estar sendo julgado pelo Alexandre de Moraes ou pelo próprio Supremo Tribunal Federal, deveria estar na instância inferior. Isso aqui não é caso de Supremo Tribunal Federal. Então, assim, atropelaram vários pontos do devido processo legal. Então, você acha que existe alguma medida de defesa do Bolsonaro ou não? Esse é o ponto. A outra pergunta é: Bolsonaro está esperando para ser preso? Para quê? Ele vai se sacrificar? Não consigo entender. Né? Olha só, teve essa matéria aqui do UOL. A extrema-direita, e aqui ele fala da extrema-direita mundial, é tão bonitinho, é tão engraçadinha essa turma, né? Extrema-direita se articula e gera temor de fuga de Bolsonaro às embaixadas. E aí ele lembrou, né, aquela vez que o Bolsonaro chegou aí, né, quando teve uma ação contra o Bolsonaro chegou a entrar dentro da embaixada da Hungria. Você lembra disso? Tá. O que o jornalista aqui... isso aqui não foi um editorial militante, né, de opinião. O que ele falou aqui? Numa postagem em suas redes sociais nesse fim de semana, o deputado Eduardo Bolsonaro tentou criar um paralelo entre a ditadura chavista, na Venezuela, e o indiciamento do seu pai, o ex-presidente indiciado por tentativa de golpe de Estado, Jair Bolsonaro. Ó, ninguém tem dúvidas aqui que as semelhanças são gritantes, né? Qualquer semelhança não é mera coincidência. Mas qual que é o intuito? A intenção era de reforçar para que a extrema-direita mundial a teoria da existência de uma suposta ditadura de esquerda no Brasil. Suposta. Tá? Um dia antes, foi outro indiciado pela Polícia Federal, Paulo Figueiredo, que escreveu nas redes sociais de Elon Musk, onde tudo é permitido, sua versão da realidade paralela que seu movimento alimenta, né? A de que vive uma perseguição injusta. Ao se apresentar em inglês em uma tentativa de criar uma narrativa aos estrangeiros, ele fala do avô famoso, né? Mas esqueceu de dizer que seu antepassado era um ditador, João Figueiredo, aquele que amava os cavalos. O neto agora diz que sente honrado por ter sido indiciado, entendo essa acusação como parte de uma campanha de intimação da Gestapo de Moraes para silenciar a mim e aos meus esforços para conscientizar o público e o governo norte-americano sobre a contínua queda do Brasil na ditadura, que está alinhado cada vez mais com a China, escreveu. Que fique claro, não respondo a intimidações, nem recuarei no exercício das minhas liberdades dadas por Deus, disse em tom desafiador. Mas é sua última frase que chamou a atenção de muitos em Brasília. Estou confiante de que, sob uma nova administração que valoriza a liberdade, os Estados Unidos verão esses acontecimentos com a seriedade que merecem. Tá, vamos lá. É fato público e notório que o Elon Musk será a figura mais imponente, né,
dentro do governo Donald Trump. E o Elon Musk tem um olhar todo especial para o Brasil. Tem um olhar todo especial para o Brasil. O que a gente pode falar acerca disso aqui? O risco aqui que o jornalista aqui, né? Jornalista faz é dizer que com Donald Trump ele pode fornecer, né, apoio à embaixada dos Estados Unidos para dar asilo para o presidente Bolsonaro. Gera muitas discussões, porque fornecer asilo criaria ali um conflito diplomático. Cara, foi a Janja que mandou o cara ir se feder. Foi o Lula que chamou o Donald Trump de nazista, fascista. Então, é sério que você acha que o Trump está preocupado com vai gerar conflito diplomático? Acho que não. Então, assim, cresce cada vez mais a preocupação deles de que sim, o Donald Trump possa fornecer um asilo aqui. O Orbán, o Viktor Orbán, que é o primeiro-ministro da Hungria, ele já deixou bem claro. As portas estão abertas para o Bolsonaro a hora que ele bem entender. Bem entender. E aí tem também a questão da Argentina, né? Será que o Milei não estenderia o braço aqui para o Bolsonaro? Então, assim, tem muita coisa, né? O Bolsonaro pode facilmente, né, atravessar via fronteira para a Argentina, da Argentina pegar um voo para os Estados Unidos, ou para o Paraguai, do Paraguai pega um voo para os Estados Unidos. É possível dele fazer fácil, né? O que não vai faltar é gente para ajudar ele. Mas será que o Bolsonaro vai fazer isso? Você recomendaria o Bolsonaro fazer isso? Se ponha na pele do Bolsonaro. Você encararia de frente, mesmo sabendo que não há alternativa. É como te jogar na cova dos leões, e aí você acreditaria que você teria o mesmo desfecho do caso bíblico, ou você seria devorado? Esse é o ponto, tá? Coloca no seu comentário aí que eu quero saber. Ok? Obrigado. Fiquem com Deus e até o próximo editorial. E não esqueçam, tá? Esse livro pode mudar a sua vida. Faz download aí, tá? E paga o valor que você achar justo. Tá bom? Abraço.